Olá! Nós somos psicólogos aqui na Clínica Tonton, em Campos dos Goytacazes. Eu sou Elaine Vasconcelos, a fundadora aqui da Tonton, e nós vamos fazer o Tomcast. Você quem é? Eu sou a Fernanda Lemes, eu sou psicóloga e neuropsicóloga aqui da Tonton também. E Minha parceira aqui de trabalho, nós estamos fazendo o Tomcast para trazer para vocês temas do nosso dia a dia, né, Fê? A uhum, gente trabalha exclusivamente com crianças, adolescentes e suas famílias, e a gente vai trazer temas aqui do desenvolvimento infantil, do neurodesenvolvimento, e o nosso Tom vem daquele ali, ó, do Tonton, que é o nosso mascote, que foi pensado a partir das características que a gente mais gosta nas crianças, que é a espontaneidade, a alegria, a bagunça, a agitação motora, eles sobem, descem e a gente adora esse universo, né, Fê? sim, sim. E a gente está aqui em Campos dos Goytacazes para atender a todas as demandas infantis e da adolescência e fiquem com a gente no nosso Tomcast. Hoje, no nosso primeiro episódio do Tomcast, que a gente anunciou, né, em abril, no início, e hoje você é minha entrevistada, tá bom? Tá bom, vamos lá. Nós vamos trabalhar aqueles tópicos que a gente anunciou no primeiro vídeo, Uhum. e a gente também falou no primeiro vídeo sobre o evento de regulação de autismo na escola e regulação emocional. E aí, fala pro pessoal como é que foi o evento. Foi um sucesso, né? A gente teve professores, mediadores, coordenadores, tanto da rede pública como da rede particular, né, das escolas. E foi bem legal ver a interação deles, a motivação e o engajamento, né, no nosso evento, pedindo pra gente fazer mais. Isso foi muito legal também. Eu também senti gratificada, assim, fiquei muito feliz de poder contribuir e trocar, né? Que a gente ouve também as experiências do pessoal da escola, coisa que a gente não vivencia, né, na clínica, e foi muito legal. Agora vamos partir para os nossos temas. Vamos Parte. falar sobre autismo, claro, ainda Uhum. estamos falando sobre a conscientização do autismo, que foi Uhum. dia 2 de abril, mas a gente vai continuar falando, né? Sempre que Sempre. necessário. Sempre. Faz parte do nosso mundo aqui, toda essa parte de neurodesenvolvimento, desenvolvimento infantil, e tudo que trata, né, com relação à infância, Uhum. mas vamos falar sobre TEA hoje e eu queria que você falasse aí para os nossos seguidores sobre um histórico, né, do TEA ao longo aí desse bem recente, essa bem recente nomenclatura e pesquisas. Fala pra gente um pouco do panorama histórico do TEA. Então, Elaine, é muito interessante, né, a gente pensar que não é recente, né? Porque a gente vê hoje nas redes sociais o pessoal falando, tipo, o pessoal mais antigo falando, na minha época não tinha isso, na minha época era só birra, na minha época eram só comportamentos que antes tinham outros nomes, agora tudo é autismo, tudo tem um diagnóstico para isso, né? E a gente sabe que não é assim. Então, respondendo a sua pergunta, né, a gente tem um histórico do TEA que ele começa lá em 1911, né? Não com esse nome de autismo, mas a gente tem as primeiras características, né, que vão depois lá na frente ser critérios diagnósticos para o autismo, dentro dos sintomas característicos da esquizofrenia. Uhum. Então, lá em O 1900. diagnóstico era de esquizofrenia, né, Isso, Fê? né? Entrava dentro de esquizofrenia. Então, lá em 1911, a gente já tem esses primeiras pesquisas, esses primeiros achados. Então, não é tão recente assim como Uhum. a galera tem falado, né? Uhum. E aí, quando a gente fala de 1911, com esses primeiros pesquisas falando sobre esses sintomas dentro da esquizofrenia, a gente tem que lembrar que estava voltado mais para crianças. Então, não se falava sobre adultos ainda. E tava falando sobre o nível de inteligência, ou era no nível que estava muito acima, muito satisfatório,
ou estava falando sobre pessoas no nível de inteligência muito abaixo do esperado. Então, quando a gente caminha um pouco mais na pesquisa, né, na ciência, nas bases teóricas, quando a gente chega em 1943, passa a falar mais sobre. E aí, quando a gente vai aprofundando mais esses estudos, né, com o passar do tempo, lá em 1943, a gente tem o primeiro nome, né, que fala de autismo infantil, né, com o Krenner. E aí a gente tem essa nomenclatura de uma pesquisa que vai falando sobre colocando as mães aí nesse questão diagnóstica como se fosse uma causa psíquica, né? Psíquica em relação a elas. Eu queria que você falasse um pouquinho isso pra gente, Elaine. A explicação, né, nessa época, como uma causa psíquica, relacionava o autismo, os sintomas, né, as características de autismo, ao não desejo da mãe. Então, uma criança que, teoricamente, não foi desejada, poderia apresentar características de autismo, que tinha muito aquele estereótipo da criança que se isola, né? Que essa característica de isolamento era como se fosse uma resposta ao não desejo da mãe. Então isso é muito recente, né? Você não pegou muito essa época, mas acreditem, eu peguei ainda lendo livros. Assim que eu comecei a trabalhar, os livros ainda traziam essa teoria, lamentavelmente. Mas faz parte da história, né? Do histórico. E depois? Em 1960 e 1970, a gente ainda tem esses sintomas aí relacionados com psicose infantil, com essa parte mais voltada para essa questão ainda da esquizofrenia, né, desses sintomas da esquizofrenia. E só lá em 1994 que a gente começa na teoria, né, a gente começa a ver esse movimento de pensar o autismo como um transtorno do desenvolvimento. E aí, quando a gente está falando disso, começam a surgir as primeiras pesquisas também, em 1994, com adultos, mas adultos homens. Então, a gente não tem tantas pesquisas ainda que falam sobre mulheres autistas, né? E aí, novamente, essas pesquisas, e a maioria delas tem falado, ainda falam muito sobre aquele nível de inteligência ou muito satisfatório ou muito abaixo do esperado. E a gente fica pensando, e aqueles autistas que têm um nível de inteligência na faixa média, né? Como é que tá isso? E aí, só lá em 2000 que cria, então, lá nos Estados Unidos, né, o Centro de Doenças de Controle e Prevenção, ele cria, então, um monitoramento do autismo e de deficiência do desenvolvimento. E vai ser esse centro, né, esse monitoramento, ele vai criar os estudos, né, em 2000, que vai saber a prevalência do transtorno do espectro autista nos Estados Unidos. Tem uma pesquisa recente, né, Fê, dessa prevalência. Não sei se nossos seguidores estão por dentro aí desse número. Isso, né? Agora, recente, né? Esse monitoramento, desse centro de monitoramento, ele faz pesquisa a cada 2 anos, e agora em 2025 saiu recentemente, né? Nesse mês, no final do mês passado, que a prevalência agora de autistas, né? Tá de 1 para 31, né? Então, é um número aí muito interessante pra gente pensar também sobre isso, né, Elaine? Pra gente vem pensando ali, né, o que tem contribuído para esse aumento, né, dessa prevalência, né, do diagnóstico. Também é importante a gente pensar sobre isso. E aí, dentro disso, eu acho que é importante falar um pouquinho, né, sobre como o autismo, né, ele sai desse lugar ali de um sintoma da esquizofrenia. De uma doença mental, né? E ele entra agora como... Não agora, né? Mas lá já em 1994 e em 2013 como transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ele tem no manual diagnóstico, né? O transtorno, né, do espectro autista. E eu queria que você faça um pouquinho, né?
qual que é a diferença, então, do transtorno para a doença, né? Então, por que que o autismo não é uma doença? Uhum. Então, o autismo não é uma doença, primeiro que não tem cura, Uhum, né? Então, é um transtorno, é uma característica do funcionamento, né, da uhum, pessoa, do neurodesenvolvimento. E, assim, esse transtorno traz aí dificuldades, lacunas no desenvolvimento, uhum, atrasos. E, às vezes, além de atrasos, pode trazer também uma desordem no desenvolvimento, além do atraso, né? Pode uhum, apresentar atraso, desordem, né? E isso não se caracteriza como uma doença, né? uhum, A doença, como era vista antes como uma doença mental, o tratamento era todo voltado para a medicina. Então, a medicação, né? Como se fosse controlar ali a doença, né? uhum, E hoje a gente já sabe que o tratamento é voltado para a estimulação. Por isso é que, através da estimulação e da neuroplasticidade, né, que é a capacidade que o cérebro tem de aprender, de ganhar novas habilidades, novas conexões neurais, através disso é que o indivíduo pode atingir níveis de desenvolvimento bem satisfatórios para uma boa qualidade de vida, né? uhum. Já, mas assim, não quer dizer que o transtorno não possa trazer adoecimento, porque a gente sabe das comorbidades. Então, na verdade, o TEA não é uma doença, mas se ele não for tratado da maneira correta, se o indivíduo não for assistido da maneira correta, ele pode desenvolver sim transtornos de ansiedade, depressão, e eu queria que você falasse um pouco disso, para a gente evoluir nesse sentido de fazer essa diferenciação. É importante você falar sobre isso, Elaine, porque antigamente, né, na antiga nomenclatura, né, na época do síndrome de Asperger, que não existe mais, tinha essas divisões de grau de comprometimento, né? Grau Uhum, 1, 2, 3. E agora a gente tem os níveis de suporte, uhum, que não é a mesma coisa que grau de comprometimento, né? uhum, Quando a gente pensa no nível de suporte, a gente está pensando aí no nível de suporte que aquela pessoa precisa, se é mais ou menos suporte em relação às atividades de vida diária, nas relações sociais, né, nas interações sociais, na questão da linguagem, né, uhum, e como isso tem afetado no dia a dia dela. Então, quando a gente está pensando ali uma pessoa autista de nível de suporte 1, não quer dizer que ela tem um autismo mais leve do que uma pessoa de nível de suporte 3, por exemplo, né? Porque antes tinha essa ideia, né, do autismo Uhum, leve, o autismo moderado e o autismo grave, uhum, né? E essa ideia cai por terra com o DSM-5, né? uhum, Quando vem o transtorno do espectro autista, que aí a gente entender essa palavra espectro é muito importante, né? A uhum, forma como se manifesta em cada pessoa, em cada indivíduo, olhar individualmente para isso foi um dos propósitos da uhum, mudança dessa nomenclatura. Porque antes, na síndrome de Asperger e no transtorno global do desenvolvimento, as pessoas eram tratadas como ou autista leve, ou autista moderado, ou autista grave. uhum. Isso traz prejuízos até na parte da inclusão. E, Você concorda? e também na condução do caso, né? Assim, Sim. e pensando, puxando um pouquinho do fio do que você estava falando, eu acho importante também de dizer que não tem como a gente ter esse raciocínio, assim, de que um é mais leve do que o outro, um é mais grave do que o outro, porque são comorbidades diferentes, assim, Uhum, né? E não tem como a gente mensurar com leve ou grave, assim, né? uhum. Mais pesado, menos pesado. E até E, na nossa prática, Fê, a gente vê, por exemplo, às vezes uma pessoa com TEA de nível de suporte 1, com um sofrimento psíquico talvez maior e uma uhum. dificuldade maior de comportamentos adaptativos, de adequação social, do que a outra que tem um nível de suporte um pouco maior. Se a gente Isso. pensar também, né, nas questões da taxa de suicídio que tem, Uhum, né, uhum, dentro do espectro, né, das pessoas diagnosticadas com espectro autista, né, então a gente tem aí uma taxa de suicídio, de depressão também, bem maior em pessoas de nível de suporte 1, por exemplo, uhum. né. Também questão de Isso é muito medicamento, importante né. da gente falar, Fê. Uhum. Seguidores, fiquem atentos a essa informação. Repete, Fê. Então, assim, de pensar também, né,
que não é porque a gente está pensando em um autista nível de suporte 1 que ele é menos autista, né? A gente pensar que ele também tem prejuízos que comprometem o dia a dia dele também, né? O bem-estar dele, de uma forma como compromete o bem-estar de uma pessoa que tenha o nível 2, 3 de suporte. Claro, Às vezes é mais fácil. diferentes, né? Mas assim, que tá ali, tem sintomas que estão dentro do espectro, né? Às vezes é mais fácil identificar o que você precisa fazer por uma pessoa que tem um nível de suporte maior, que tem uma dependência maior nas atividades de vida prática e de vida diária, e uma dependência maior, um comprometimento maior na parte cognitiva ou pedagógica, digamos assim, do que uma pessoa que vai precisar de um grande suporte emocional. E aí, quando a gente fala, olha, essa pessoa precisa de que tipo de suporte, né? Quando a gente vai falar com as famílias ou com a escola. Ah, ela precisa de suporte emocional. Mas como assim? Ela precisa de um psicólogo o tempo todo? Não, não é esse tipo de suporte, né? Então, ainda a sociedade precisa entender o que é esse espectro e o que é a necessidade de cada pessoa, né? De cada nível. Elaine, eu acho que é mesmo a gente pensar nesse letramento, né, em relação ao espectro, a gente pensar que não tem esse menos autista e mais autista, e sim um espectro, né? Pensar numa escala, né, e não num gráfico assim que vai de degraus, né? Então acho que seria nesse pensamento, enquanto sociedade também, a gente pensar nesse letramento, assim. Agora, Fê, queria que você falasse um pouquinho do que a estimulação, né? A gente já falou de neuroplasticidade. O que a estimulação pode fazer pela pessoa, né, que tem aí um nível de suporte maior, 2 ou 3? Como que a estimulação pode trazê-la para um nível de maior funcionalidade? Eu acho que antes da gente pensar no que ela pode fazer, a gente tem que pensar em qual que é a função dela, né? Assim, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é estimulação, né, cognitiva, o que é essa estimulação precoce, né? Que muitas pessoas vão falar, tem que fazer estimulação precoce, né? O que seria essa estimulação precoce? Quando a gente fala da estimulação cognitiva, a gente está falando aí de a gente estimular habilidades que estão mais deficitárias ou que não chegaram no nível adequado da idade, né, do nível de desempenho que seria satisfatório para aquela idade, né? Então, quando a gente pensa na estimulação cognitiva, a gente vai pensar em atividades, né, em montar um planejamento de intervenção para que aquela criança, né, ou para aquele adulto, ele consiga ir aumentando de uma forma gradativa esse nível dessas capacidades que estão não tão adequadas para a idade. E o que essa estimulação vai impactar? Por que ela funciona, né? Por que a gente tem aí de dados e evidências científicas que ela funciona? Porque a gente vai estar trabalhando exatamente na neuroplasticidade, né? Que é a nossa capacidade do cérebro de ser plástica. Então é como se a gente pensasse ali numa massinha de modelar, né? Se a gente está falando de uma massinha de modelar, que a gente utiliza ela quando ela tá novinha, né? Como se fosse, por exemplo, um cérebro de uma criança mais novinha, né? Então a gente estimula mais cedo. Então ela tá ali aberta a fazer a entender e compreender mais os estímulos e pegar mais rápido aquelas informações, né? Agora, se aquela massinha, ela fica lá no cantinho, seca, com o potinho aberto, dura, ela vai ficar cada vez mais dura e rígida, né? Então, a chance da gente conseguir estimular e depois conseguir fazer uma atividade, ela se tornar mais moldada, vai ser difícil, né? Ter que colocar mais água, vai ter que colocar mais coisas para ela conseguir, a gente conseguir mexer com ela de novo. Então, seria basicamente isso a estimulação, né? Quando a gente pensa na neuroplasticidade, é exatamente isso. E quando a gente consegue estimular ainda precocemente, a gente tá potencializando esse desenvolvimento. E aí que tá, porque a gente, nessa estimulação a gente consegue trabalhar nesse nível de suporte, né? E isso é interessante, Landry, porque a gente tem que pensar nesse nível de suporte não como sendo estático, né? Então não é uma situação assim que a pessoa, uma condição determinante, está, né? Não é
que tá pronto, que Ela tem não pronto, tem né? nível de suporte 2, ela está no nível de suporte 2, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar dentro dessa estimulação e a neuroplasticidade. E aí, dentro da estimulação, né, um plano terapêutico bem desenvolvido, ele vai trabalhar dentro do perfil individual, não é? Então, aí a gente entra num outro tópico que seria essa questão da gente conhecer o perfil de cada pessoa, né, que vai ser trabalhada, da escola conhecer muito bem o perfil do seu aluno com TEA, das famílias conhecerem o perfil das suas crianças com TEA, porque a partir de traçar um perfil bem detalhado, o perfil sensorial, o perfil emocional, o perfil de linguagem dessa pessoa, como ela se comunica, a gente pode desenvolver um plano, né, de ação, um plano terapêutico voltado para esse perfil. E a estimulação tem essa pretensão, porque o mundo oferece estímulos, né? A escola oferece estímulos, a família compra brinquedos, né? Os avós fazem bolo com os netinhos, as titias estimulam. Mas quando é uma estimulação planejada para essas lacunas, nesses níveis de desenvolvimento que você falou, aí a coisa muda, né? Porque é um estímulo direcionado para o desenvolvimento daquela pessoa. E individualizar a estimulação é a chave do sucesso para a gente conseguir evoluir essa pessoa e ela conseguir, dentro das etapas de desenvolvimento, a consolidação de várias habilidades e competências e a melhora de outras, né? Nem sempre a gente vai conseguir consolidação de todas. Até porque todos nós estamos em desenvolvimento, né? Ninguém tá pronto. Exatamente. Né? Então é isso. E é legal você falar isso, porque quando a gente pensa, né, nessa intervenção, a gente não tá pensando só no consultório, né? A gente tá pensando em como que essa criança, né, vai expandir isso para as outras áreas que ela tá vivenciando, que ela tá ambientando, que ela tá vivendo, né, de uma certa forma geral. Ah, na casa da avó, na escola, na casa dos pais, né, no ambiente do trabalho dos pais, né, na natação. Então, isso é muito importante também. E quando a gente tem essa relação dos pais na terapia, relação da escola com a terapia, a gente consegue observar como esse desempenho terapêutico da criança, ele é muito mais exponencial. Né? Muito. E é muito importante a gente falar sobre isso, porque isso também toma um lugar, assim, no tema da inclusão. Né? Porque assim, a gente vê que quando um déficit, né, um transtorno que traz déficit de desenvolvimento, essas palavras são muito fortes e fica aí no imaginário, né, coletivo, que são pessoas com déficits. Só que são pessoas que podem apresentar muitas habilidades, assim como todos nós temos déficits e habilidades. E se a gente conhece muito bem o perfil individual dessa pessoa, a gente descobre quais são as potencialidades delas e como elas podem ter o melhor desempenho. A gente conhece, por exemplo, pessoas, né, de nível 2 ou 3 de suporte que são pensadores visuais incríveis e eles começam a interagir com o mundo a partir dessa característica de um funcionamento mais exacerbado em uma área do cérebro e as outras áreas ali menos ativadas, a estimulação vai trazer para eles, né, uma ativação mais integrada das outras áreas do cérebro, mas a grande habilidade dele está na área hospital, na área visual. Então a gente vai trazer ali para ele oportunidades para que ele mostre o que ele sabe, né? Naturalmente. Isso é muito legal, porque a gente consegue, dentro das potencialidades, né, do paciente, né, da criança, a gente consegue trabalhar as dificuldades, né? A gente consegue o maior engajamento dela. Exatamente. Isso é muito legal. Eu acho que esse é o caminho, né? Vamos fechar com essa frase, então? Vamos. Dentro das potencialidades... A gente consegue trabalhar as dificuldades, né? E o engajamento. A gente consegue ter o engajamento. E a gente quer pedir o engajamento de todos vocês para conhecerem o TEA, pessoas com TEA, e se disponibilizarem a estratégias de como lidar com isso, ensinando aos filhos de vocês, conversando com os professores e toda a sociedade sobre inclusão. Não é? Sim. Siga a gente e vai vir mais episódios por aí. Até o próximo Tomcast.